Sejam bem-vindos ao Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior do Brasil. Queria agradecer e um oferecimento aqui do Agesbeck, da Martins, da China Fácil. Sigam a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, clica no sininho aí para você não perder nenhum episódio. E hoje estamos aqui com o Rodrigo Loretti. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você pelo convite, Thiago. Maravilha. Deixa eu te apresentar um pouco aqui, Rodrigo, currículo extenso, né? Ele é fundador da OX Comex, uma plataforma digital que automatiza a gestão operacional de agente de carga e despachante aduaneiro. Com ampla experiência em comércio exterior e tecnologia, Loretti ajuda empresas do setor a escalar operações com eficiência e previsibilidade, eliminando gargalos manuais, retrabalho, desorganização em processos críticos como desembaraço, follow-up e controle documental. Rodrigo, obrigado de novo pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, cara. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito bom tá podendo falar um pouco desse mercado, né? Que é essa loucura do agente de carga, do despachante aduaneiro. E vamos lá. Vamos lá. E a gente veio trazer também aqui um pouco da diferenciação, né? Normalmente o podcast é naquela sala de reunião, a gente vem aqui com um container sendo descarregado, sendo importado, isso que é bacana. E Rodrigo, conta um pouco pra gente como foi chegar até aqui, né? Quem é o Rodrigo, como o Rodrigo começou, como é o Rodrigo hoje da OX Comex, referência em tecnologia do comércio exterior? Bom, vamos lá. Eu entrei nessa área do comércio exterior no começo de 2007, trabalhei numa empresa de software para agenciamento de carga e despachante aduaneiro também, mas logo lá no início eu entrei sem saber nada, eu não sabia nem o que era prepaid collect. Foi assim, quando eu cheguei assim, eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, que coisa é essa? E aí Você foi para trabalhar na área de tecnologia? Eu fui para trabalhar na área de tecnologia, com programação. Essa empresa que eu trabalhei, ela tinha um sistema em Access na época, e eu entrei lá para fazer o desenvolvimento do sistema. Só que quando eu entrei, a empresa é pequena, né? Então você acaba aprendendo de tudo um pouco. Então eu comecei a fazer a programação do software, eu atendia suporte e fazia treinamento também, implantação do sistema. Então a gente fazia tudo. E nisso foi muito bom, né? Foi bravo para aprender tudo, mas foi muito bom, porque ali eu comecei a me desenvolver, né? Fiquei 10 anos nessa empresa e essa empresa ela não queria evoluir, né? A parte de tecnologia dela, o mundo estava todo virando web e por várias vezes, né, falava para a gente mudar. E na época eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Quem tem que mudar sou eu. Boa. Né? E eu acabei, na verdade eu ia para uma outra área. Eu ia trabalhar com a parte de BI. Comecei a estudar a parte de BI. E, né, avisei para eles que ia sair e saí da empresa. E aí, quando eu saí da empresa, os meus sócios hoje, né, o Kleber Moschini e o Giancarlo, que trabalharam também nessa empresa, né? E aí eles estavam com uma ideia de montar um software para agentes de carga inicialmente, né? E eles me chamaram, falaram, pô, você saiu e tal. Eu falei, eu vou fazer BI. Ele, não, cara, vem trabalhar com a gente, estamos montando um sistema aqui e vem trabalhar com a gente. E aí foi nisso que eu comecei. Aí a gente começou a trabalhar no sistema, fazendo o desenvolvimento dele, né? Eles já estavam desde janeiro de 2017 fazendo o desenvolvimento dessa plataforma. E quando foi em novembro do mesmo ano, a gente fechou o nosso primeiro cliente. Uau. Né? E a gente estava com o MVP, esse cliente, eles acreditaram em nós, né? E aí a gente fechou esse primeiro cliente. E dali para frente a empresa só evoluiu. Cresceu. Né? Só cresceu. No ano seguinte a gente fechou mais clientes, a gente terminou o ano, se eu não me engano, acho que foi com 20 clientes. 2019 crescemos mais ainda e quando veio a pandemia foi quando a gente teve medo. A gente achou que ia fechar, a gente começou a contratar e já estava com 2 funcionários na época. E aí a gente falou, ferrou, né? Chamamos o pessoal e falou, tem dinheiro para pagar o pessoal, todo mundo mais um mês, se ninguém pagar. E foi o contrário. Na pandemia a gente cresceu mais de 50%. Né, naquele ano. A gente estourou de vender, porque as empresas começaram a procurar um software que fosse web, um software
sem necessidade de instalação, né? O cara faz o cadastro dele ali e já sai utilizando. Plug and play. Exatamente, exatamente. Essa é a proposta da UX Comex, né? De facilitar. E aí a gente acabou, né? Cada ano a gente vem crescendo mais e mais. E hoje a gente está por volta de 210 clientes e mais ou menos 1.900 usuários ali ativos na plataforma. Cara, parabéns. Obrigado. Parabéns. Estamos construindo história aí Sim. no comércio exterior. Cara, falando um pouco da parte aqui da onde veio esse bicho da eficiência aí que eu vejo você falando bastante? Da eficiência? Por exemplo, né, você já está posicionado aí, né, no comércio tradicional, decide fundar uma empresa para trazer mais eficiência para as empresas do comércio, né? Porque quem não trabalha com o sistema não tem eficiência. Exato. Né? Então, assim, a gente vê que realmente, planilha, o pessoal muitas vezes não esquece a planilha, não esquece como que a planilha, né, como que eu vou substituir a planilha? Porque eu estou muito acostumado com planilha, eu só trabalho com planilha desde, estou 20 anos no comércio exterior, aí chega o chefe, normalmente é top-down, aí chega o chefe e fala, agora você vai usar o X-Comex, né? Porque você traz mais eficiência. Sim. Né? Então, como que você vê isso? A parte da eficiência hoje, dentro do nosso sistema, ela está agregada ao quê? A eliminar as planilhas, né? Então, hoje, a plataforma, ela procura também ajudar o usuário à reutilização de informação, né? Então, hoje a gente tem, desde da proposta comercial, quando o comercial entra lá com todos os dados dentro da plataforma, uma proposta que é aprovada, ela vira já um processo. Excelente. Dentro do UX. E aí ela virando esse processo dentro da plataforma, reduz o erro da operação, porque já vem as informações que é importador, exportador, os valores negociados, já vem tudo do módulo comercial. E nisso acaba gerando eficiência ali, porque diminui o tempo de digitação do usuário, ele vai focar nas tarefas que são mais importantes, porque o processo já vem praticamente pronto da parte comercial, né? Então o sistema ele vai auxiliar no que também? Na parte de avisos, né? Então muitas coisas que o usuário teria que ficar monitorando, hoje o sistema avisa ele. Então, tem uma parte, vai vencer demurrage, envia follow-up para o cliente automático. Tem que mandar numerário. Tem que mandar numerário. Então, o sistema vai avisando, vai mandando avisos. Legal. Tanto internos quanto externos para o cliente final. Um follow-up automatizado tem também? Um follow-up automatizado tem. A gente tem um follow-up, o pessoal brinca, fala que é o follow-up estilo Shopee. A cada novo status do processo, o sistema dispara um e-mail. Que legal. Né? Então, os importadores ou exportadores que querem estar a todo momento recebendo ali o status da carga dele, ele consegue ter esse recebimento a partir dessa ferramenta. Cara, assim, como que eu vejo comércio exterior, e assim, eu tenho um mantra, assim, talvez até as pessoas, né, critiquem, mas eu não acho um agente de carga bom no Brasil hoje. Cara, não tem. Porque falta follow-up, cara. Eu já trabalhei com os maiores, né? Já trabalhei com alguns pequenos e nenhum atendeu os clientes no sentido de eficiência do follow-up. Que cara, assim, passou overnight, já avisa o cara, né? E aqui que a gente tem, das 8 às 9, tem que dar o follow-up pro cliente. Cara, você chegou, você não vai fazer nada. Você não vai, cara, responder ninguém, atender nenhuma ligação. Das 8 às 9 você vai mandar follow-up pro cliente. Né? Esse para mim é o foco, né, do seu primeiro hora de trabalho. E o que eu vejo que as pessoas às vezes se perdem? Ela vai dar o follow-up, aí ela vê que tem que fazer um invoice, né? Porque ali tem que mandar um pedido, aí ela para o follow-up, vai lá fazer invoice. Não é para você fazer agora. Só dá o follow-up, você precisa fazer invoice, precisa fazer isso. Aí você vai avisar o cliente, o processo está em andamento, estamos providenciando invoice e, né, amanhã a gente vai ter outro status, assim sucessivamente. Então, e é isso, né? A gente faz isso para 9 horas o sistema disparar automaticamente para todo mundo. Né? Então 9 horas o cliente precisa receber o follow-up dele lá. E eu vejo que isso, cara, realmente é uma deficiência hoje nos agentes, nos despachantes, nas empresas, né, cara? Falta follow-up. E aí quando você traz uma solução para follow-up, é outro negócio, né? Sim. O que nós temos visto lá a questão do agente de carga, do despachante eu tenho que entrar no site do armador para pegar tal informação, tenho que entrar no site de uma companhia aérea para pegar a informação, e nisso, às vezes, eles têm uma ou duas pessoas ali. E com a quantidade de processos que aquelas pessoas têm que atualizar, isso acaba virando um gargalo gigantesco, né? E aí, o que nós fizemos para
tentar ajudar nessa etapa, né? Hoje o X-Comics, a gente lançou uma ferramenta chamada UXGo. Então ela faz esse tracking da carga, né? E ele já pega as informações de datas, falando um pouquinho do marítimo, parte de transbordo, né? Os trechos dos navios, previsão de chegada, se alterou. Então ele manda um status vazio, colocou, embarcou. Ele pega os status, pega as datas, alimenta o processo e avisa o usuário. Legal. Né? Então é uma forma de ajudar o usuário a estar tendo mais eficiência ali dentro do processo, porque aquele trabalho repetitivo que ele teria que fazer, ele não vai precisar. Né? Porque aí depois, quando tiver o disparo do follow-up ali no horário programado, o sistema já vai estar alimentado com as informações que ele precisa para mandar para o cliente. Então ele ganha tempo, porque ele vai focar em tarefas mais importantes ali. Boa, boa. O que você acha que, da sua experiência, que mais trava o despachante ou agente de carga, o dia a dia deles, cara? Olha, acho que o que mais trava o despachante ou agente de carga no dia a dia deles é a questão de fazer follow-up e de buscar informação. Boa. Né? Porque nem sempre no site do armador ou da companhia aérea a informação está atualizada. É verdade. E todos eles sempre estão falando para mim, cara, os terminais hoje é o que provê a informação de forma mais precisa, vamos dizer assim, né? Então, às vezes nem sempre no site do armador está atualizado. É verdade. E aí ele acaba perdendo tempo porque ele fica buscando as fontes ali, né, para poder atualizar a informação. Cara, assim, então, uma acho das que coisas isso é um dos gargalos. Tem um grande cliente nosso, né, que é uma empresa americana de tecnologia, e que eles tinham agente de cargas globais, né, por ser BID, e o despacho era conosco. A gente tinha que providenciar para eles ali um follow-up bem assertivo. A gente registrava daí 5h30 da manhã para pegar o primeiro horário de disponibilização do aeroporto de Viracopos e já carregar a carga meio-dia. Então a gente ganhou prêmio por 9 anos por isso. Que legal. Por essa eficiência. Então a gente diminuiu o tempo para 12 horas da carga no aeroporto. Então a carga chegava, já avisava o mantra e a gente coordenava cada detalhe. Mas a dificuldade que a gente tinha era essa. Então a gente entrava no site ou recebia uma planilha do agente de carga e estava desatualizado. Eu tinha uma telefonista para ligar para a companhia aérea para confirmar o horário do voo. Porque eu conseguia pegar no master o voo, aí pegava no master o voo e aí ligava na companhia aérea. E aí, ligando para várias companhias aéreas, American Airlines, etc. Falava, ó, esse voo chega a que hora? Aí ele dava o horário certo. Aí minha equipe já se programava no horário certo para registrar, avisar o manto e tudo mais. Então, imagina eu ter uma equipe completamente manual para fazer esse trabalho, né, que é um trabalho, cara, pode ser automatizado facilmente, né? Se todo mundo fizer a sua parte ali, e, cara, o site da companhia aérea estiver atualizado, a gente já vai trazer isso, traz informação em tempo real e funciona, né? Eu vejo que as companhias aéreas e também os armadores, eles têm uma certa dificuldade em prover informação. Porque cada uma trabalha de um jeito, a maioria não tem API de integração. Então, que é a parte de uma forma mais segura e mais rápida de se comunicar com os sistemas, né? E a maioria não tem isso. Então, a maioria às vezes solta uma planilha, solta um dado ali no site, e aí você tem que ficar trabalhando com robotização. E a chance de erro também é grande. Porque às vezes eles mudam alguma informação dentro do site deles que quebra o robô. E o robô para de pesquisar. Então é difícil, assim. Bom, então já fica uma dica aí para os armadores e companhias aéreas. Cara, providencia API. É difícil, assim, você quer da tecnologia. Não. É difícil os caras fazerem uma documentação e fazer uma API para o site deles? Não é difícil, né? É uma programação simples, porque basicamente ele provê o acesso, ele vai me dar uma portinha ali para eu entrar e pegar as informações que eu preciso e jogar para dentro do meu sistema hoje. Perfeito. Então, assim, ó, pessoal, por favor. Cara, aí falando da área de empreender, né? O que você hoje tem de análise? Muita gente cresce para contratar e muita gente contrata para crescer, né? E é uma... quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Fica aqui legal. Como que é a sua experiência como empreendedor, empresário nessa área, Rodrigo? A nossa experiência foi assim, a gente tentou seguir... O nosso primeiro ano fomos nós três, um ano e meio nós três. Para 2018 que a gente foi contratar o primeiro estagiário
porque nós não tínhamos dinheiro para contratar. É isso aí, no final do dia é isso. E aí a gente falou, vamos optar por um estagiário, vamos ensinar ele, né? Esse estagiário ele já saiu, já voltou, tá com a gente até hoje, né? E a gente acabou optando por uma contratação mais barata, mas ensinando o serviço para aquela pessoa. Legal. E sim, a gente acabou optando por vender. A gente teve uma época que a gente contratou um consultor comercial e ele falou, cara, vamos vender, vamos colocar cliente para dentro, porque com dinheiro a gente resolve. Aí, dinheiro resolve. O resultado está em vendas. Exato. Então a gente focou em vender. Vendemos. Pô, legal, agora vamos contratar, porque a gente tinha poder para poder escolher se eu quero um júnior, se eu quero um pleno, eu quero um sênior, então eu consigo, com dinheiro, saber ter a contratação mais assertiva. Então, a minha dica é, vende, faz caixa e aí depois você contrata. É isso aí. Então, assim, é um sacrifício no início, Sim. Mas, cara, foca em vender, trazendo caixa, vai contratar bem. Boa. Cara, e no Comex aqui, tem algum case de sucesso, algum, sei lá, que era um grande problema, né, que vocês viram lá, receberam essa demanda do cliente, que virou case de sucesso? Olha, teve uma empresa que o meu concorrente tentou implantar e essa empresa ficou um tempo com eles, acho que quase 2 anos tentando implantar e eles não conseguiram. E eles usavam, na verdade, um sistema argentino. Tá. Não era nenhum dos que a gente conhece hoje no mercado, que tinha o Chita, o Atlantis, não eram esses. E eles usavam uma outra ferramenta lá que era da Argentina. Só que eles já tinham toda uma parte tinham algumas integrações, né, que eles já tinham prontas e tudo mais. E esse concorrente não conseguiu fazer de jeito nenhum. E como era uma questão até como eu posso dizer assim, de honra. Eu vou fazer. A gente chegou num ponto de pensar e falar assim, vamos demitir esse cliente, porque não tá dando, foi uma loucura. E esse cliente era um cliente apaixonado por planilhas, então eles utilizavam muito as planilhas, né? E o nosso case lá foi que nós conseguimos eliminar as planilhas manuais, né? Então muitas planilhas que eles faziam via sistema, a gente conseguiu prover relatórios dentro da plataforma para eles de forma customizada e eles hoje utilizam, boa parte de todas as informações eles utilizam, posso dizer que 80% hoje ele está usando dentro do sistema. Ainda continua na planilha? Sim, porque eu acho já... Que é impossível, assim, minha opinião. Difícil eliminar tudo. Impossível eliminar tudo, porque a planilha, ela te dá a flexibilidade de você mudar o que você quer, a hora que você quer. Sim. O sistema não é assim. Sim. O sistema vai ter que ter ali o trabalho de programação, vai entrar no backlog, vai ter às vezes tem que trazer custo para o cliente, né? Sim. Repasse de custo, outras vezes não e tudo mais, é uma melhoria. Mas eu acho que a planilha, cara, ela é muito boa. A hora que você consegue automatizar uma planilha bem, e você fala, pô, isso aqui é uma solução final, eu acho que vale a pena trazer uma integração. Às vezes eu pergunto pro cliente, eu falo, porque ele vira para mim e fala assim, você tem tal relatório? Eu falo, tenho um relatório, você acessa aqui. Legal. Exporta em Excel? Eu falo, por quê? Não, porque eu vou fazer uma métrica assim. Eu falei, você não quer que eu faça isso para você dentro do sistema? Não precisa. Não precisa. É porque eu vou cruzar a informação daquele. Eu falei, tá, mas se você quiser essas informações que estão me falando dentro do sistema, também. Eu posso montar aqui para você. Mas não, o cara é apegado na planilha dele, bicho. É isso aí. E aí ele acaba ficando utilizando a planilha ali, não quer largar de jeito nenhum. Legal. Né? Então, é uma barreira ainda, né? A gente ainda tem empresas que a gente entra em contato, né? O nosso time comercial, e tem muitas empresas que ainda utilizam a planilha, não tem sistema. Caramba, cara. Aí o cara fala que é por custo, mas é por quê? Porque ele acaba não vendo valor. Não vê valor. Né? Ele não vê valor que desde quando ele inicia ali, ele tendo já um sistema dentro da empresa dele, ele vai ter muito mais ganho, porque na hora que ele começar a crescer, ele contratar funcionários, ele já tem um sistema onde os funcionários vão estar trabalhando ali. Então, e ele consegue fazer muito mais com menos. Fala um pouco disso, cara, porque assim, eu acho que é uma dor e uma objeção grande para vocês, a parte de custo, né? Então talvez você esbarra ali, você chega ali no seu funil de venda, e você faz reunião com X empresas e no final o cara fala, não, é caro, prefiro ficar ou num sistema, né, muito mais barato ou até na planilha, né? E como você vê isso quando o cara fala, pô, não, isso é caro, é muito difícil, caro, não quero? Olha, eu enxergo de algumas formas, tá? A primeira
Quando o cliente fala que está caro, é porque ou eu não consegui passar o valor que o sistema, da forma como o sistema pode ajudar ele, como pode fazer a empresa dele crescer, ou ele não está ainda no tempo de comprar. Não é o momento dele. Não é ICP, né? Não é. Não é o cliente ideal. Não é o cliente ideal. Já aconteceu de empresas que já declinaram com a gente no passado e hoje são nossos clientes. Legal. Tá? Então, assim, eu tenho empresas que já teve esse cenário e aí eles acabaram vendo que, putz, eu preciso de um sistema. Porque eles foram para o mercado, viram. Hoje a gente tem vários sistemas aí, do que eu já levantei, tem mais de 28 empresas hoje no Brasil de sistemas de software para agente de carga e despachante, mas que faz o todo, como a UX Comex, são poucas. Né? Dá para contar, não passa de 5. Não passa de 5. Eu passei por esse processo aqui também. Né? A gente, inclusive, está negociando, né, Rodrigo? Verdade. Então, assim, de mapear, e para mim é muito importante que o sistema faça despacho e agenciamento junto. Sim. Né? Se você conseguir despacho, agenciamento, transporte junto e armazém, aí é sonho, né? Mas isso a gente deixa pro próximo. Isso, hein? Difícil, cara. A gente não achou ainda. A TOTUS vendeu esse sonho pra gente. Não, eu faço. Faz. Pô, vários puxadinhos ali. A gente tá entrando com ação com eles porque não teve resultado. Baita briga, baita problema. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado para colocar TOTUS, SAP na tua empresa. Eu acho que é realmente um passo grande. Né? Mas falando da solução que vocês fornecem, né? Que eu acho que esse é o ponto. Assim, tem que ter despachante e agenciamento. Pro porte de empresa que somos nós, tem que ter a despachante e agenciamento. E aí eu acho que você vai ver qual que é melhor, qual que traz mais benefício. Né? Nenhuma é barato, né? Nenhuma é barato. E dando uma contribuição para o mercado, eu acho que é isso. Que você tem que ver valor no sistema, como você vê valor em contratar uma pessoa sênior. Né? Porque assim, o que é mais barato? Contratar um júnior ou um sênior? É o júnior, obviamente é mais barato. Sim. Mas e se o júnior der um erro e der um prejuízo para você? Ele vai ficar caro. Aí ficou caro. Não é que ficou barato. Não ficou barato. Teve um cliente nosso, né, que teve um problema com outro parceiro, que, cara, ele dividiu o despacho com outro cara, R$700 mil por não ter redestinado o container. Olha o prejuízo. Imagina o prejuízo. Então, assim, e aí, isso poderia ser facilmente resolvido via sistema. Você coloca um container, cria uma automação, que nesse processo transfere, faz follow-up, manda para o fornecedor, manda para o terminal e tal, enfim, isso dá para fazer automatizado. Sim. Né? E não foi feito. Por quê? Porque não tinha um sistema e aí isso causou um grande problema. Né? E aí ficou barato ou caro nesse momento? Ter ou não um sistema. Exato. Né? Então eu acho isso, cara. Eu acho que o cara não consegue enxergar a empresa dele no futuro, né, cara? Sim. Então, tem um caso de um cliente nosso, parceiraço também, que é a Horus Cargo, e eles começaram com a gente lá pequenininho, começaram com 5 pessoas na época. E hoje a empresa cresceu, né? Eles aumentaram a quantidade de usuários, mas não porque o sistema não ajuda eles a trabalhar com menos, é que eles aumentaram, expandiram também as operações. E se não tivesse sistema... E se não tivesse sistema... Você consegue fazer essa conta? Eles têm 40 funcionários. Se não tivesse sistema? Se não tivesse o sistema, com certeza eles teriam que ter o dobro ali. Caraca. Porque... E aí imagina, você pega 40 funcionários, vamos pensar num ticket, né? Um ticket não, um salário médio aí de R$3 mil, que é, né, baixo para o padrão do comércio exterior. R$3 mil. 40 vezes R$3 mil, estão falando de R$120 mil por mês que ele economiza com o teu sistema. Sim. É grana no bolso. Sim. Porque não é você. Se ele vender R$120 mil, aí tem que tirar todos os custos e vai sobrar alguma coisa no fim da linha. Exato. Para ele pôr 120 pau no bolso, em custo, ele vai direto pro lucro. Né? Então, isso é solução, né, Rodrigo? Sim. O sistema ajuda muito assim, nessa parte de reduzir custos e fazer mais com menos. Porque o mesmo funcionário, ele pode estar fazendo a gestão de vários processos ao mesmo tempo, porque o sistema vai estar ali dando avisos para eles, fazendo o envio, follow-up, né? Tem empresa ainda que envia follow-up na mão. Na mão. Né? Gera no WhatsApp, no e-mail, e-mail por e-mail. Ah, não, eu mando aqui no e-mail, mas quanto tempo você perde isso? Eu já vi empresas que tinham uma pessoa... Só para isso. Só para isso. Né? Tem um cliente nosso que até ano passado, eles tinham uma pessoa só para fazer follow-up. E aí entrou uma gestora lá, né, também, e essa gestora falou,
Não, peraí, como assim? Você tem sistema, eu pago tanto aqui, como que o sistema não me faz automático, né? Aí ela falou, não tem isso? Eu falei, claro que tem. Aí eu mostrei para ela, ela me chamou para uma reunião, mostrei para ela que o sistema fazia, ela falou, não, vamos começar a utilizar. E eles começaram a usar, e essa pessoa, ao invés de ficar só enviando follow-up, ela passou a trabalhar melhor, fazendo outras tarefas, exercendo outras coisas muito mais importantes. Pô, que legal, que legal. E como que você vê o futuro, né, e a IA dentro desse mercado nosso, né? A gente falou de planilha, falou da substituição, tem um sistema como é hoje, como que você vê a IA nisso, cara? Cara, eu acredito que a inteligência artificial, muitas pessoas acham que ela vai roubar empregos, eu acredito que não. Também acho que não. Tarefas repetitivas, empregos repetitivos, vai acabar, como já acabou em outras revoluções, a gente está na quarta revolução, né? E... Você é do Comex desde que dia? Desde que ano? Desde 2007. 2007, então você passou, você não pegou a cara amarela, né? Pegou a cara amarela. Peguei a cara amarela. Da cara amarela, que era no sistema Embratel de telefonia de escada, né? Tinha um modem lá que eles instalavam na empresa, então, cara, para poder ter conexão direta. Para o Syscomex Web, foi uma revolução. Sim. E, entre aspas, diminuiu a quantidade de pessoas necessárias ali para fazer esse trabalho. A gente, né, hoje passa para do INPE. Naturalmente vai ter revoluções. Sim, né? sim. Mas eu acho que a IA vai trazer muito mais inteligência para o processo. Eu acredito que a IA hoje ela é mais um parceiro, tanto na parte da parte de escrita, que querendo ou não, a gente acaba às vezes, você erra, você não lembra de tudo, e aí ela está ali para te ajudar, te auxiliar ali no dia a dia. A parte de análise, você entra com as informações e você vai direcionando ela ali para fazer análises, né? E dentro do Comex, dentro do Xcomex, a gente já usa tem uma parte já de IA, que é a leitura, então a gente faz, hoje o cliente, se ele precisar, ele abriu o processo dele na importação, mas chegou o BL ou a AWB com as informações atualizadas. Ele não precisa digitar ali a informação, ele consegue pegar, subir o house ou o HBL no marítimo, né? E o sistema faz a leitura dos dados e o sistema vai falar para ele, você quer atualizar qual a informação? Essa. Ele vai lá, flaga o que ele quer atualizar, manda atualizar. Então, assim, ele já ganha mais um tempo ali, porque ele não vai ter que ficar digitando informação dentro da plataforma. Então, e a gente trabalha com inteligência artificial para fazer isso. Que a inteligência artificial consegue, você manda lá em PDF, manda um arquivo JPEG, PNG lá, e ela faz a leitura do dado. Cara, muito bom, porque isso é uma dor que a gente, como despachante, a gente carga tem, cara, de muito tempo. Cara, são dados editáveis no PDF muitas vezes. E, cara, como que você não consegue pôr isso no sistema automaticamente? Né? Cara, Exato. Precisava ser... claro que falta padronização, né? Então, assim, tem alguns desafios, né? O ideal seria um EDI, né? Então, a gente tem uma grande empresa também que faz EDI. Quando a carga sai da China, daí está digitada já, né? Porque automaticamente saiu da China, bipou lá no warehouse chinês, já manda para o sistema já manda para o meu sistema, que automaticamente já lê isso e manda uma notificação, ó, dei digitado, a favor de conferir. Que aí a gente confere com o humano, né? Confere com o sistema também, dá um double check, mas o humano faz porque a gente sabe que as multas na importação são gigantes, então a gente não pode correr esse risco. Mas, cara, assim, não tinha, né, uma coisa tão assertiva como essa solução, né? E eu acredito que hoje com a IA, o que ela vai ajudar também? Tem os agentes de IA. Então hoje você pode treinar um agente para ele fazer o trabalho repetitivo. Eu acho que o trabalho repetitivo, eu posso ter um agente de IA ali para estar fazendo esse trabalho. Agora, o trabalho de pensar, de raciocinar, de criação, isso aí ainda não vai substituir o humano, ele vai auxiliar, mas não substituir. Eu acredito muito nisso. Com certeza, eu acho que vai assim, não vai perder emprego, né, por causa da IA. Vai perder emprego quem não sabe usar IA. Exato. Aí vai perder quem emprego. não souber, hoje eu já vi que tinha surgido uma produção nova que era o especialista em prompt. Quem não souber criar o prompt ali para ditar como que a IA tem que trabalhar para ele... Tem uma empresa que está nascendo, que é o seguinte, agência de IA.
Porque, por exemplo, para você usar bem a IA, você vai ter que estudar, naturalmente. Então, você vai ter que estudar, se aprofundar naquele assunto. Agora, você tem uma empresa de tecnologia, que é muito mais fácil se aprofundar nisso. Eu, talvez nem tanto aqui, por agente carga, despachante, etc. Né? Temos a China Fácil, que já é de tecnologia, tem uma equipe de programadores lá. Mas, aí você pode, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso automatizar isso aqui com IA. Você fala com uma agência, você consegue automatizar isso aqui para mim? Pô, ela vai e faz um trabalho pontual para você. Automatiza, então acho que está surgindo uma nova, assim como tem muita agência de marketing, um novo nicho, agência de IA, cara. Isso é muito legal. Daqui a pouco, assim, porque é uma solução que eu preciso, que você precisa, que todos os empresários precisam, e que para fazer, você acha que é fácil, mas também não é tão simples assim, você pegar lá e fazer um prompt no GPT e tal, que nem você falou, tem especialista em prompt já, né? Então essa agência de IA vai ter, vai ter agência de IA. Sim. Cara, e o que você fala da Dwimp, né? Que é o grande temor dos importadores, né? Dwimp, Portal Único, catálogo de produtos, né? Então, como que está hoje o teu sistema e como que está, né, o mercado dessa mudança, que deu uma atrasada, mas como que está isso? Hoje a UX Comics ela já está preparada já para a Dwimp, né? Hoje a nossa ferramenta ela já faz toda a parte da Dwimp, já faz catálogo de produtos também. LPCO? A LPCO em breve. Perfeito. Estamos em fase final da LPCO, até porque tá mudando muito, né, o governo. Muito. Eu fui há uns 2 meses atrás numa palestra e eles falaram que primeiro que não ia ter LPCO, mas a gente ficou, pelo sim, pelo não, vamos fazer, né? Então assim, as mudanças que estão vindo hoje na Dwimp são muito legais, porque hoje a Dwimp ela vai exigir o quê? Ela vai exigir mais informação. Então, o governo está querendo ter mais previsibilidade, mais dados para poder ser mais assertivo. Sim. Até mesmo nas classificações. Gerenciador de risco. No gerenciamento de risco. Então, hoje o que a Dwimp vai trazer é previsibilidade, seja para o governo, seja para o despachante, né? Porque também você já tem as informações, você já sabe o que você está trazendo, você já vai ter uma previsão de custos ali e vai ficar muito mais simples, porque você não vai precisar ficar puxando dados de vários lugares. Hoje, por exemplo, a Dwimp, ela já puxa a informação do CCT, ela já puxa a informação do Sistema do Mercante, futuramente vai puxar a informação do CCT Marítimo. Sim. Né? E também tem a parte da unificação dos pagamentos. É isso aí. Né? Cara, isso vai ser revolucionário. Isso vai ser fantástico. E São Paulo já começou a trabalhar com essa parte do ICMS, já está dentro do sistema unificado ali também. Né? E isso vai ser importante porque vai, para nós também como empresa de software, porque a gente tem que ficar desenvolvendo robô para gerar Gare, para gerar isso. Até pouco tempo atrás o Mantra, né? O Mantra, né? Tinha um robozinho lá que ficava consultando os processos aéreos no Mantra, né? A chegada. O Mantra ainda ele não morreu totalmente, né? Não morreu totalmente. Ele tá ali para voos não regulares, mas para os voos regulares está 100% no CCT, né? Aí é uma parte que nós fazemos também, a parte do CCT, tanto do agente de carga quanto da companhia aérea. Legal, né? Legal. Cara, então assim, o que eu vejo da Dwimp, né, realmente uma coisa muito boa, né? Muito boa para o importador. Assim, o melhor benefício que eu vejo, o melhor benefício disparado é você poder agora pagar o imposto no dia 20 do mês que vem. Isso é fantástico. Cara, isso é fantástico. Para fluxo de caixa. Você que importa 2, 3, 5 milhões por mês, você paga aí pelo menos, cara, 40% de imposto federal. Pelo menos 40% de imposto federal. Você tem IPI, PIS, COFINS. Pelo menos 40% de imposto federal. Você deixar isso para pagar no dia 20 do mês que vem, pô, isso é fenomenal. Ajuda bastante o importador. Né? E aí vai precisar ser OEA, né? Só empresas OEA vão ter esse benefício na Dwimp, mas já é uma possibilidade. Né? Então, se você importador não é OEA ainda, cara, aplica, depois vai ter uma fila gigante. É importante. A hora que isso estiver funcionando, vai ser o maior benefício. E além disso, eu acho que a LI, né? Você pega uma LI do Inmetro. Cara, quanto tempo dura aquela LI do Inmetro? 5 anos. E aí todo o embarque que você tem que fazer ali, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É um medicamento, tem lá 3 anos. Cara, você fazer LI a cada... Não faz nenhum sentido. Então, você vai ter uma LI ali guarda-chuva, né? Que vai durar o tempo necessário. Ou se for cotas, né? Cotas, então acho que tem um pouco disso. Né? E eu acho que demorou também porque eles não estavam de maneira assertiva falando com os sistemas, né? Você que está desse lado, né? Pô, muda toda hora, isso vai entrar, não vai entrar. Cara, isso demorou, atrasou, não foi? Atrasou.
E a gente começou, né, falando um pouco da parte do INPE, a gente começou a desenvolver o catálogo, vai fazer quase 3 anos. Exatamente. Só que de quando foi desenvolvido o catálogo, mudou tudo. Aí a gente teve que refazer toda a programação. Outro gargalo, uma coisa que foi bem difícil, porque assim, vou fazer um comparativo aqui, só para ter uma analogia, mas na parte do CCT, eu tinha um ambiente de validação do CCT igual ao de produção. Na do INPE, no portal, eu tenho um ambiente de validação com atributos, identificadores totalmente diferentes do meu de produção. Isso acabou. Acabou com o sistema. Porque a gente, como que eu vou testar? Como que eu vou testar? E a gente conseguiu achar uma solução para testar, que é o quê? Manda tudo para produção como rascunho. Boa. Porque o cara não registra, ele consegue validar, só vai registrar se estiver tudo certo ali. Ótimo. Porque a gente teve um grande... Foi uma coisa que até atrasou a gente, porque mandava para validação no portal, dava erro, porque quando mandava para produção, dava erro, dava diferença nos atributos. Cara, aí você ficava, poxa vida. Eu acho que foi um erro crucial do governo não ter tido essa conversa, interlocução muito bem feita com os sistemas. Por exemplo, toda empresa grande no Brasil trabalha com sistema. Sim. Ela não trabalha direto na tela dos Comex. Sim. Então eles falam, testa na tela. Mas eu testar na tela, cara, é desse tamanho. Como que eu vou testar de maneira com escala sem ter um sistema? Não dá. Exato, porque toda a digitação é feita dentro do software, do sistema. Do X-Comex. Eu sou despachante lá, tenho, sei lá, 2.000 embarques por mês. Tudo dentro do X. Exato. Aí o governo fala, não, testa do INPE. Cara, eu vou digitar 2 vezes, vou digitar no X e vou digitar na tela. Pelo menos, todo NCM tem pelo menos um atributo ali. Aí o cara às vezes tem que preencher nos produtos, porque eu posso ter o mesmo NCM, mas produtos diferentes ali. Não vai dar. Descrições diferentes, então não vai dar. Então o cara tem que ter ali uma agilidade. E para fazer isso direto no portal é muito trabalhoso. Muito trabalhoso, não vai funcionar. Então acho que essa interlocução que o governo talvez tenha de aprendizado, mas cara, é uma nova era moderna do comércio exterior, para diminuir gerenciamento de risco de quem não precisa, de empresas que não precisam. Então eu acho que vai ser muito melhor. A do INPE, ela vai ser uma revolução, assim, porque a DUI, que já está rodando há alguns anos, já facilita muito, porque, o cara vai lá, põe a chave da nota fiscal, já puxa os itens. Né? É rápido, é simples, né? E acho que a do INPE, quando ela estiver de fato concluída, completa, vai ser no mesmo nível de facilidade. Fantástico, vai ser fantástico. E agora, além da do INPE, tem outra questão, que é a parte da reforma tributária. Verdade. E aí agora a gente já está vendo também essa parte, porque 2032, querendo ou não, parece ser longe, mas está aí. Tá aí. Então a gente já está começando a ver toda a parte de cálculo também dos impostos, já trabalhando com a reforma tributária. Pô, legal. Rodrigo, e caminhando para o final, a produção está aqui, já chama a atenção, que o tempo passa muito rápido. Passa. A gente poderia falar horas aqui, horas, mas cara, a gente deixa para o final uma história engraçada, alguma coisa da sua carreira, da sua vida, que você pode compartilhar com a gente aqui. Cara, olha, acho que o mais engraçado foi bem no começo que eu comecei a trabalhar com comércio exterior, foi eu ir dar treinamento sem saber nada de comércio exterior. Treinar sem... Só que antes, na minha vida, eu trabalhei, como eu vim da área de tecnologia, não sou formado em Comex, minha formação é totalmente TI, Bom. E eu dei aula por mais de 5 anos em escolas de informática. Que legal. Dava aula de cursos lá, no geral. E aí eu aprendi uma técnica que quando eu não sabia, eu fazia a pessoa me explicar. Olha que legal. E aí eu peguei e eu fiz isso. Então eu ia dar treinamento, eu sabia da ferramenta, sabia como que a ferramenta funcionava. E aí eu pegava, a pessoa falava, não, mas como que eu faço o lançamento desse caso prepaid aqui, collect, que tem comissão com a gente e tudo mais. Eu falava, mostra pra mim como que você tá fazendo hoje no seu sistema, que eu vou te mostrar como que você faz no meu. Perfeito. Então eu acabava direcionando a pessoa a me mostrar, ela me explicava, eu aprendia e consequentemente... Treinava no sistema de vocês. Que legal, cara. Baita técnica, Como que você faz hoje? Fala pra mim. No meu sistema hoje, perfeito. A pessoa... Então ficava natural, eu não passava pra pessoa que eu não sabia. Perfeito. E eu conseguia... que legal, ensinar, cara. E aprender junto. Legal. E foi assim que eu fui aprendendo muita coisa. Hoje, um dos meus sócios, que é o Giancarlo, ele trabalhou em agente de carga, trabalhou em comissária, e ele foi um cara que me ensinou muito. Legal. O meu ex-chefe, ele também me ensinou muito,
Apesar de hoje eu não conversar, não ter muito contato com ele, mas ele me ajudou muito, me ensinou muito hoje do que eu sei assim de comércio exterior, né? E os parceiros, amigos da área que eu fui fazendo ao longo dos anos, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Legal, legal. Isso Pô, é parabéns, muito bom. parabéns, Rodrigo. Cara, foi maravilhoso esse papo aqui. Foi, Tenho gostei. certeza que o público vai gostar bastante, né? Cara, e aí, se você pudesse, talvez, dar um conselho para quem quer crescer no comércio sem enlouquecer, né? Porque é uma área louca, mas apaixonante. Isso é cara. difícil. Sem enlouquecer. Cara, eu acredito que assim, quem queira crescer no comércio exterior, a pessoa, ela ser especialista, ela saber o que ela está fazendo. Porque eu vejo que hoje, principalmente o pessoal que sai novo no mercado, da faculdade, não conhece nada de um processo de um agente de carga, de uma comissária, conhece o todo porque assim, de forma bem superficial. Então, eu acredito que se essa pessoa que sai da faculdade, ela já sair com a cabeça de, ou as faculdades também melhorar essa parte, ensinar mais, né? Que eu acho muito difícil. Mas a pessoa, por ela procurar estar fazendo cursos na área, saber o que é um agente de carga, saber o que é um despachante, porque quando ele sai da faculdade, ele só sabe, eu tenho que importar e exportar. Mas o dia a dia não sabe nada, nada. Então, eu aconselho as pessoas que estão começando na área se eu quero ir trabalhar num agente de carga, quero trabalhar com importação. Vai estudar sobre importação, vai entender o que é um agente de carga, para você chegar lá e conseguir trabalhar bem e ser ali referência ali dentro da empresa que você trabalha. Legal, baita dica, baita dica. E eu passei por isso, né? Eu fiz uma das melhores faculdades do Brasil de comércio exterior, que é o Mackenzie. E, cara, lá eu não aprendi. Eu já trabalhava desde 16 anos de idade aqui, então quando eu cheguei com 18 na faculdade, eu cheguei lá sabendo, então eu sabia ali, DI, BL, Invoice, tudo, né, de comércio exterior ali. E aí, pô, tinha professor falando coisas antigas, porque ele aprendeu num livro, ele não aprendeu fazendo. Exato. Então ele aprendeu no livro, não se atualizou o suficiente, cara, e aí você chega lá, o dia a dia é o que importa, né? Então essa dica é perfeita, então assim, se uma pessoa quiser se especializar, cara, começa a ler lei, então lê o regulamento aduaneiro de cabo a rabo, começa a entender como funciona o processo, começa a ver o sistema, manual do sistema. Hoje, no site do governo, tem vários manuais, manual de DI, manual de importação, importação temporária. Cara, leia. Se você se especializar, igual você falou, você vai ter diferencial. E assim, para até ter um direcionamento, porque o que eu tenho visto, eu fui fazer uma palestra na ITEC semana passada para uma turma de TI e uma turma de ADM, né? Falar um pouco sobre a parte de empreendedorismo. E assim, tem muita gente que quer empreender, quer fazer algo, mas não sabe. Então, eu acho que para começar, é primeiro saber a área que atuar, o que quer fazer. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Cara, o YouTube está cheio de informação. Né? Os canais do governo também, igual você falou, tem muita informação. Muita informação. Né? Tem alguns parceiros, acho que o Thiago, do Comex Fácil também, ensina bastante. Thiago Pagano. Até a Log Comex, a Log Academy é de graça, né? Verdade, tem a Log Academy. Log Academy de graça, né? Então, cara, se o cara quiser se especializar, tá aí, né? Então, cara, pô, que legal, cara, que legal. Legal. Obrigado, Rodrigo. Imagina, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí. É muito bom estar podendo falar assim da UX, falar da minha vida, né, falar do mercado, que é um mercado muito louco, mas é uma coisa muito legal quando você vê que o que você está fazendo está ajudando ali, você está conseguindo fazer a diferença ali de alguma forma no dia a dia das pessoas, né, e das empresas. E é de fato o que a gente faz, né? Então, hoje, se você olhar aqui, cara, tudo isso tem produto importado, né? Os carros são importados muitas vezes, ou se o carro não é importado, é produzido aqui, as peças são importadas, o caminhão igual, ali tá os containers, essas câmeras que estão aqui, as luzes, pô, tudo, essa mesa, se ela foi produzida no Brasil, ela tem matéria-prima importada, né? Então nós, a UX Comex, a Martins,
O Agesbeck, a China Fácil ajuda essas empresas, né, a tirar o produto do exterior, do ponto A, chegar aqui com segurança, eficiência no tempo certo, né, e fazer o negócio dele girar, que ajuda a família deles, que ele consegue, né, gerar empregos, né, e melhorar cada vez mais a vida. Então, gente, muito obrigado por acompanhar aqui o Comex Connect. Né? Ó, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Se inscreva aqui no canal, clica no sininho e até o próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Obrigado mais uma vez, Thiago, pelo convite. Amigo. Foi muito bom estar participando aqui com vocês, viu? Tamo junto. Obrigado, pessoal.